bom dia, graça e paz. Eu sou o apóstolo Jefferson Zangão, nós somos o Ministério AJZ. Hoje, dia 13 de agosto de 2026, ano apostólico de Tiago, a fé sem obras, ela é morta. 6 horas e 2 minutinhos, ainda estamos na madrugada. Ainda estamos na madrugada da quarta para quinta-feira, aguardando com muita ansiedade, como todos os dias, o amanhecer de um novo dia, o renovar das misericórdias do Senhor, e nós vivermos todas as suas promessas, não é? Em nome de Jesus, Deus seja louvado. Daqui a pouquinho a gente já vive esse tempo de claridade, de novo dia, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui, hoje é dia dos meteoros. Meteoros sobre Tenerife, lá na Tenerife é na Espanha? Sério? Eu tô muito ruim de geografia, viu? Bom, eu estou falando com vocês, já que falando de geografia, estou falando com vocês aqui diretamente da Praia Grande, em São Paulo, no Brasil. Tempo maravilhoso, aquele tempo que eu peço a Deus. 20 graus. Ontem nós também tivemos um dia bem agradável. Hoje nós teremos a máxima de 24 graus, um pouquinho mais quente, né, do que ontem. E a mínima de 19, com nuvens, mas sem chuva, é o que promete para hoje. Já amanhã e depois de amanhã parece que volta a ficar nublado e com chuva, né? Então quem está pensando em vir para a praia, só se for para visitar algum querido da sua vida, porque para ir para a praia, mas também eu vou te falar, viu, meu irmão, passear na orla da praia nesses tempos é muito melhor do que no verão. Muito melhor do que no verão. É lindo, não tem nuvem, não tem... é só vendo. Eu sou fã. No verão eu nem saio de casa. Muito quente. Você dá 2 passos, você já derrete. Agora com esse friozinho aqui, ó, passear na orla da praia, sentar no banquinho, passear de mão dada, já pensou? Eita, bênção de Deus. Em nome de Jesus. Vamos lá. Deixa eu dar bom dia para minha família linda, querida. Sônia Lima, querida, foi a primeira a entrar. Me chamou ontem no WhatsApp. Tentei te responder, mas não consegui. Não, mandei, eu respondi, né? Só não vi depois que você havia mandado outra mensagem e aí não respondi, mas sua foto já está aqui, ó. Quem não conhece a Sônia Lima, essa primeira foto, essa bonitona de rosa aqui, ó. Rosa e óculos escuros. É bom que a gente vai se conhecendo, né? Bênção de Deus. Te amo, Sônia. Seja bem-vinda, viu? A gente vai conversar bastante ainda pelo telefone, pelo WhatsApp. Deixa só me organizar aqui, que essa semana pra mim tá bem corridinha. Adriana Mira, querida da minha vida, irmã amada, sumiu. Deixou a gente com saudades. Que bom que você tá de volta. Te amo em Jesus, viu? A gente sempre ora por você, mesmo quando você não consegue entrar. Isso é importante pra nós, muito importante. Yara, querida, bom dia, graça e paz, como você está? Tá bem? Como foi a sua quarta-feira? Espero que tenha sido muito bem, próspera, em nome de Jesus. Quem mais está aqui? Entrou 250 pessoas, espera aí, tá, pessoal? Que até encontrar todos vocês... Mari, querida da minha vida, pronto, agora a família da Mari está completa no mural.
Entrou a Lawanda. A Lawanda é a penúltima foto de baixo. Do lado da Márcia Silva, que entrou também. Vai enchendo o nosso mural. Já tá enchendo. A família da Mari já tá toda aqui. Graças a Deus. Nira, a irmã querida, minha carioca predileta. O cabelo mais lindo que existe no Rio de Janeiro e a melhor costureira que tem na região. Tudo bem, Ni? Como foi seu dia? Foi na bênção? Márcia, meu amor, bom dia, graça e paz. Seja bem-vinda. Sentindo falta das nossas conversas. De todas as pessoas, você foi a única que não me chamou para perguntar como eu tava, né? Isso é triste. Mas se você tá bem, eu tô bem também. Ah, não, mas a ideia é essa música é impregnar na nossa cabeça a semana inteira. Pra gente não esquecer da palavra de domingo, né? Muda, filha, muda. Muda que muda a sua vida. Elvira, meu amor, graça e paz, obrigado pela mensagem, pela preocupação. Ontem, a hora que você pediu para eu fazer aquilo, não dava, Vivi. Não tinha a mínima condição. Mas obrigado por ter lembrado, sempre. A Elvira pede oração pela sua irmã, pelo cunhado, pela Aline, pelo Ricardo, pela Cláudia, pelo Pedro, pela Helena, o Heitor e o Theo, pela Bia. Cada dia mais linda, meu Deus do céu. Com muito carinho pedindo pela minha vida e também pelo nosso ministério. Glória a Deus. Hoje, Má, quando você pode vir hoje. Lugar para ficar tem. Para não pegar mal, o pessoal não ficar fofocando, não vou poder deixar você aqui, né? Mas a gente arruma um lugar lá na casa da Silvia. Põe um colchão na praia. Importante que você venha. Bom dia, Silvia, filha querida, graça e paz. Estou muito, muito orgulhoso de você. Está fazendo o seu trabalho muito mais do que eu esperava. Deus te abençoe. Me perdoa por ontem. Sabe que para eu perder uma live sua é porque estava difícil mesmo, né? Mas eu vi a conversa depois. Parece que tiveram algumas mensagens fortes lá, né? Eu não estava lá como moderador. Mas acontece, filha. Mantenha aí o posto. Seja meu Silas. Márcia falou que a metade do mês já foi. E você tá bem, filha? Nem perguntei. Como foi seu dia ontem? Tudo bem? Amém. A Márcia falou que a gente já tá na metade do mês. Tati! Pastora Tati, querida, amada. Pastora Tati é um ser tão especial, tão especial. Queria tanto que um dia ela me convidasse para ir pregar na igreja dela. Mas divorciado não pode, né? No seu ministério. Que pena. Queria muito ir. Muito. A Mari pede oração pelos seus filhos, a Lawanda, Enzo, Maria Cecília, Yara, Carlos Henrique, o Jefferson e o Bruno. O Jefferson no final é com N, viu? Você não me engana não, porque é meu nome. Não tem como você me enganar. Jefferson é com N no final, N de navio. Se bem que é substantivo próprio, né? Então, não tem regra. Pode ser qualquer coisa. Para todas as famílias do mural, amém. Amém. A Adriana falou que tá aqui, eu sei. Glória a Deus. A Nira falou que tá tudo bem também, glória a Deus. A Márcia disse, não quero invadir sua privacidade.
Pensei, mas vou deixar ele. Me desculpa, mas perguntei. Não, mas pode vir. Pode vir, não tem problema não. Tô disposto. Pode vir. Oh, meu Deus do céu. Preciso ir aí orar por ele, então. Você não chegou a dar aquele remédio que eu falei, não, né? Pra ele. Não que eu seja médico, mas por experiência própria. Ah, sim, pastora Tati. Só aparecer, né? Eu apareço aí num dia que a igreja tá fechada. Não sei onde você mora. Vou dormir onde? Na rodoviária. Pregar pro pessoal que tá na rodoviária. Eu prego. Não tem problema, não. Te amo, eu tô brincando. Sim, a Marta perguntou se você pra mim. O Ivan também, a Elvira também. Amém. Glória a Deus. Então vou ter que sair da igreja também. Não. Sai não, sai não. Quem mais tem aqui? Nath, bom dia. Querida Nath. Melhor professora de criancinhas do Brasil. Nath é muito querida, muito amada. Ó, pra quem não sabe quem é a Nath, pra vocês verem como ela é linda, é a de amarelo da primeira coluna, tá? Pra quem não conhece. Eu vou dedurando quem é quem. A pastora Tati é a segunda. Embaixo do rapaz que parece um indiano ali, que é o Ivan. O Ivan é indiano, né? Daqui a pouco a gente vai todo mundo se conhecendo. A pastora Tati dando risada da minha cara, né? Vai fazer ultrassom, isso. É isso mesmo, vai beber água até não aguentar mais. Engraçadinha. Ixi, você quer apanhar não. Quero apanhar não. A Márcia falou que deve ser menina pela dor. A Nath dando risada. A Márcia, não, sou eu. Brincadeira, Nath. Obrigado pelo carinho, Nath. A gente tem muito carinho por você mesmo. Muita gratidão. Tá doido. A Silvia falou que a Mari e a Tati tem cama aqui já reservada para vocês virem pra praia quando quiserem. Boa! Resolveu. Tá vendo? É isso. Glória a Deus. Bom, pessoal, tô aqui hoje desde as 5h20. A gente fica louvando, orando pelo mural. Esse software aqui do TikTok, eu gosto dele, acho ele bonitinho, mas às vezes ele dá uns problemas de... Tem dia que ele tá perfeito, aí tem dia que ele fica com a imagem assim, ó. Ai. Ô Márcia, querida, olha sua foto aqui. Ninguém mandou você entrar no grupo, já coloquei sua foto. Já encheu, né? Tinha aberto um espaço aqui, ó, para colocar fotos, já encheu. Aqui em cima somos todos nós reunidos, ó. Amém. O papo é bom, sempre bom falar com vocês, mas vamos lá. Vamos à palavra, né? Hoje, Atos 20. Vamos lá, que a história tá pegando fogo, né? Atos capítulo 20, sempre lendo na nova versão internacional. Tradução de 2011, tá?
Eu ainda continuo com bastante dor no pescoço. Eu acho que é tensão ainda, mas já tá melhorando bastante já. Vamos lá, mas se vocês verem fazendo assim, não é demônio não, tá? É só dor no pescoço mesmo. Vamos lá. Quando o tumulto cessou, Paulo mandou chamar os discípulos e, depois de encorajá-los, despediu-se e partiu rumo à Macedônia. Viajou por aquela região, encorajando os irmãos com muitas palavras, e por fim chegou à Grécia, onde ficou 3 meses. Quando estava prestes a embarcar rumo à Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso resolveu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro. Olha, meu irmão, eu já quero começar já daqui, já te dar uma mensagem de Deus, tá? Existem momentos na sua vida que você precisa mudar o caminho. E isso eu digo pra você, eu tô marcando aqui pra te falar o que tá no meu coração e depois voltar onde eu estou. Uma dos posicionamentos de segurança mais aplicados por empresários, por artistas, sempre variar o caminho, né? Isso eu falo fisicamente. Então, você que vem de ônibus do trabalho, principalmente à noite, você que desce sempre no mesmo ponto, procura sempre variar um pouquinho. Porque senão você se torna um alvo muito fácil. As pessoas acabam... existem muitas pessoas más, né? Que acabam marcando ali, você descendo sempre no mesmo horário, no mesmo lugar, tomando ônibus no mesmo lugar. De manhã é menos perigoso, mas à noite é bom entrar uma rua antes, uma rua depois, um dia na rua certa, para você não ficar muito marcado. E na vida também é necessário às vezes nós mudarmos o caminho. Aqui Deus está mandando, né? Porque Paulo ia passar por uma aflição, e se ele fosse para frente ele ia sofrer muito. Então Deus fez ele mudar a rota. Mudar a rota não é covardia, mudar a rota é estratégia, tá? Só isso, que essa palavra aqui tocou meu coração. Quando estava prestes a embarcar rumo à Síria, os judeus fizeram uma conspiração contra ele, por isso resolveu voltar pela Macedônia, sendo acompanhado por Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo, além de Tíquico e Trófimo. É cada nome, né? O Paulo arrumava uns amigos que eu vou te falar, da província da Ásia. Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Você imagina, irmão, que se eu perguntar para vocês aqui, Jesus escolheu 12 discípulos e o nome deles são fáceis, né? Mas se eu perguntar para você aqui, escreve aí para mim, ou fala para mim o nome de pelo menos 12, 13 apóstolos, você vai esquecer um monte. Agora imagina se esses aqui, com esses nomes, entrassem na sua lista. Aí você não ia lembrar mesmo, né? Esses homens foram adiante e nos esperaram em Troade. Navegamos de Filipos após a festa dos pães sem fermento, festa dos pães asmos, né? 5 dias depois nos reunimos com outros em Troade, onde ficamos 7 dias. No primeiro dia da semana, quando nos reunimos para partir o pão, Paulo falou aos irmãos e, porque iria embora no dia seguinte, continuou falando até a meia-noite. Havia muitas lâmpadas no piso superior, onde estavam reunidos. Um jovem chamado Eutico, que estava sentado numa janela, adormeceu profundamente durante o longo discurso de Paulo. Vencido pelo sono, caiu do 3º andar. Quando o levantaram, estava morto. Paulo desceu, inclinou-se sobre o rapaz e o abraçou, dizendo: "Não fiquem alarmados, ele está vivo." Então subiu novamente, partiu o pão e comeu.
Depois continuou a falar até o amanhecer e foi embora. Levaram vivo o jovem, o que muito os consolou. Quanto a nós, fomos até o navio e embarcamos até Assos, onde iríamos receber Paulo a bordo. Assim ele tinha ordenado, porque quis fazer essa parte da viagem por terra. Quando nos encontrou em Assos, nós o recebemos a bordo e prosseguimos até Mitilene. No dia seguinte, navegamos dali e chegamos defronte de Quio. No outro dia, atravessamos rumo a Samos. E um dia depois, chegamos a Mileto. Quanta viagem, né? Paulo tinha decidido não aportar em Éfeso, para não se demorar na província da Ásia, pois estava com pressa de chegar a Jerusalém, se possível antes do dia de Pentecoste. De Mileto, Paulo mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: vocês sabem como vivi todo o tempo em que estive com vocês, desde o primeiro dia em que cheguei à província da Ásia. Servi ao Senhor com toda a humildade e com muitas lágrimas, sendo severamente provado pelas minhas conspirações dos judeus. Vocês sabem que não deixei de pregar a vocês nada do que fosse proveitoso, mas ensinei tudo publicamente de casa em casa. Testifiquei tanto a judeus como a gregos que se arrependam diante de Deus e creiam em nosso Senhor Jesus. Agora, compelido pelo Espírito, vou para Jerusalém sem saber o que me acontecerá ali. Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me adverte de que me esperam prisões e sofrimentos. Misericórdia. Todavia, não me importo, nem considero a minha vida de valor algum para mim mesmo, desde que eu termine a corrida e complete o ministério que o Senhor Jesus me confiou, testemunhar do Evangelho e da graça de Deus. Agora sei que todos vocês, entre os quais passei pregando o reino, nunca mais voltarão a ver-me. Portanto, eu declaro hoje que estou inocente do sangue de todos, pois não deixei de proclamar-lhes toda a vontade de Deus. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. Sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês, e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair discípulos para si. Por isso vigiem. Lembre-se de que, dia e noite, durante 3 anos, jamais cessei de advertir com lágrimas cada um de vocês. Agora, eu os entrego a Deus e a palavra da sua graça, que os pode edificar e dar a vocês herança entre todos os que são santificados. Não cobicei a prata, nem o ouro, nem as roupas de ninguém. Vocês mesmos sabem que estas minhas mãos supriram as minhas necessidades e a dos meus companheiros. Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que é preciso trabalhar arduamente para ajudar os que estão em necessidade, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: mais bem-aventurado é dar do que receber. Tendo dito isso, ajoelhou-se com todos eles e orou. Todos choraram muito, abraçando-o, o beijavam. O que mais os entristeceu foi a declaração de que nunca mais voltariam a vê-lo. Então o acompanharam até o navio. Amém. Até aqui. A gente vai vendo. O livro de Atos, ele fala de forma reduzida, né? Obrigado, mano. Saúde, mas a falta de ar vai embora, né? Não posso espirrar. Se eu espirrar, dá falta de ar. É uma gata que fica vindo aqui. Bom, Paulo se despedindo, porque seria a última vez em que ele estaria reunido com aqueles discípulos, né? Com aqueles homens que ele havia formado. A partir dali, ele passaria a sua vida
em prisões, em açoites, até o momento da sua morte em Roma. Mas ainda escreveria muitas cartas. Faz bem, filho. Que usar, e antialérgico, né? Eu tô aqui, ó, falando com vocês e tô vendo um monte de pelinho de gato voando. Peraí, deixa eu recuperar o fôlego. Bom dia, Paulo, graça e paz. Seja bem-vindo. Pronto, apareci. Ah, mas no caso você é, né, filha? Você e eu. Eu fui e você é fumante passiva. A minha asma vem do cigarro da minha mãe. Dizem, né? Não sei se é verdade, mas dizem que quem fica próximo de quem fuma tem mais efeitos do que quem fuma de verdade. Mas amém, vamos orar. Eita, meu fôlego acabou. Senhor nosso Deus e nosso Pai de amor, seja louvado e glorificado o seu santo nome. Nós buscamos a tua presença nesta manhã, nesta madrugada ainda, Senhor, de quarta para quinta-feira, aguardando sempre com ansiedade o nascimento de um novo dia, para vivermos tudo aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nós sabemos que a tua vontade, ela é boa, perfeita e agradável. Nós sabemos, Pai, que a cada amanhecer, quando a escuridão da noite vai embora e o dia clareia, vem a alvorada e as tuas misericórdias se renovam sobre a nossa vida. A tristeza noturna vai embora e a sua misericórdia se renova sobre nós. Muito obrigado. Obrigado por mais um dia de vida. Obrigado por começarmos mais um dia na sua presença. Para nós é muito importante, Senhor. É a nossa forma, talvez a nossa melhor forma de dizer o quanto nós te amamos. Transformar o nosso amor em palavras é difícil, mas nós tomamos a atitude. O apóstolo Tiago disse que a fé sem obras ela é morta. Então nós colocamos em prática a nossa fé. Colocamos, meu Deus, em movimento a nossa fé. Para toda manhã buscar a tua presença. Colocar o dia aos teus pés. Colocar aos teus pés a nossa ansiedade. Colocar aos teus pés os nossos medos, as nossas dores, as nossas enfermidades, as nossas lutas. Colocar diante de ti, meu Deus, as perseguições, as injustiças. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Louvado seja o Senhor. A cada dia, meu Deus, que passa, nós entendemos mais o que diz o salmista, quando disse que se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens contra a nossa vida se levantaram, teríamos sido reduzidos a nada. Sempre foi pela tua graça, sempre foi pela tua misericórdia, sempre foi o Senhor que nos fez permanecer de pé. Eu tenho refletido muito, Pai, essa semana e me lembrado, desde a minha juventude, desde a minha infância, no momento em que eu nasci, teve que haver uma escolha se viveria eu ou a minha mãe. Foi um momento difícil.
Graças a Deus, eu passei o primeiro mês sem a minha mãe, mas depois o Senhor trouxe ela para mim. Foi uma grande luta. Depois vieram tantas e tantas dificuldades, tantos e tantos dias em que eu achei que eu não passaria. Vieram tantas e tantas situações, Senhor, das quais eu sofri e achei que era o pior dia da minha vida. E passou. Passou. Todos eles passaram. Durante 53 anos, o Senhor me deu vitória sobre todos os meus piores dias. Por isso eu posso dizer mais que vencedor. Somos todos nós que te servimos. E eu sei que essa minha história é a história de cada um que aqui está. Hoje nós entendemos que se nós vencemos o impossível, foi porque o Senhor esteve à nossa frente. Aos trancos e barrancos a gente vai aprendendo, meu Deus, que não é o mundo, nem a vontade do mundo, e nem o que eu acho que vai ser a minha vida. É o Senhor quem conhece os meus caminhos. É o Senhor quem tem os pensamentos a nosso respeito. Por isso, meu Deus, nós nos preocupamos à toa. A maioria dos problemas que nós nos preocupamos nem chegam a acontecer, porque o Senhor nos livra. O barulho da guerra parece sempre maior do que a própria guerra. Nós sempre sofremos muito mais antes da guerra chegar do que quando a guerra chega. Porque a nossa mente, ela trabalha construindo cenários difíceis, de destruição, de morte, de perda. E nós nos esquecemos que temos um Pai no céu, que temos um Deus Todo-Poderoso e que é Ele quem escreve a história da nossa vida. Nós atrapalhamos. Nós, meu Deus, dificultamos o seu trabalho na nossa vida? Sim, Senhor, nós dificultamos. Dificultamos com as nossas escolhas erradas, com os nossos desejos, com os nossos prazeres. Mas o Senhor conhece cada um de nós. Conhece cada coração, o sincero e o falso. O Senhor conhece aquele que te ama de verdade e aquele que te interessa. O Senhor conhece aquele que te busca porque é apaixonado pelo Senhor e aquele que te busca porque deseja alguma coisa. Também não nos cabe julgar a ninguém, mas te adorar. Te adorar mesmo sabendo, meu Deus, que somos tão falhos assim. Sabendo, meu Deus, que não tem como eu negar que a maior parte dos nossos problemas, que um dia eu coloquei a culpa no diabo, no Satanás e no mundo espiritual, não é verdade. Fomos nós. Fomos nós mesmos quem decidimos errado. Fomos nós quem escolhemos assim. Fomos nós quem tomamos a decisão, mesmo quando todo mundo dizia que não era. Mas a paixão, o desejo, o status, a sensação de vitória nos fez desobedecer. Aliás, nem desobedecer, porque nem sequer chegamos a ouvir a sua opinião. E nos complicamos até hoje. Trazemos, meu Deus, problemas de saúde, trazemos problemas emocionais, que vão nos acompanhar a vida inteira, como fantasmas. E não é espiritual, é emocional. Nós, durante um tempo da nossa vida, nos decepcionamos com pessoas e acabamos pegando medo de fazer amizade, medo de nos relacionar. Temos medo até de ajudar.
Aliás, Senhor, temos medo até de sermos ajudados. Às vezes uma ajuda se transforma numa inimizade. Quando a ajuda se transforma numa dívida, toda dívida tem uma cobrança. É impossível que continue tudo como era antes. Tudo isso nós fazemos. Tudo isso nós fazemos e é por isso que andamos tão ansiosos, tão ansiosos. Por isso queremos que o Senhor resolva hoje os nossos problemas. E o Senhor não resolve, sabe, para que nós entendamos que não há problema maior do que o teu Deus. Que o inimigo está ao nosso derredor, rugindo como procurando a quem possa tragar. Mas o Senhor, Pai, o Senhor tem nos dado o livramento e impedido que Ele nos toque. O Senhor tem nos ensinado todos os dias que devemos depender do Senhor. Muitos de nós ainda têm entregue a vida, muito mais, meu Deus, a adoração do dinheiro, tem colocado a sua esperança no dinheiro. E esse é o princípio dos males. Ter dinheiro não é um problema. Não ter dinheiro é um problema. E quando você começa a desejar bens materiais que você não pode ter, se você buscar a Deus, Deus vai te dizer não. Não é hora, não é tempo. Como disse para Paulo, mude o caminho. Se necessário for, mude as pessoas com as quais você tem andado. Se você não pode andar como elas, ou se elas te julgam por não conseguir andar como elas, mude de grupo de amigo. Ande com pessoas que te aceitem como você é. Ande com pessoas que te valorizem. Eu estou falando para você no nome de Jesus. A humilhação para tentar caber em lugares, em ser aceito. Você foi feito uma princesa, um príncipe do Senhor, com defeitos e qualidades como todo mundo. Ter você por perto, ser seu amigo, ser seu irmão, tem que ser uma honra para as pessoas. Você não pode se humilhar por uma atenção ou por algum benefício. Você é a imagem e semelhança de Deus. Senhor, ensina os teus filhos a se valorizarem, as suas filhas, Pai. Olha essas fotos, meu Deus. Tantas mulheres lindas, suas filhas princesas do Senhor. Quantas não estão aqui hoje com o coração partido? Quantas não foram desprezadas porque confiaram no homem? Homens também. Quantas pessoas não estão, meu Deus, traumatizadas com a vida por causa do próprio ser humano, do falso irmão, do falso amigo? É por isso que nós te buscamos nesta manhã, Senhor. O Senhor enxerga o que nós não enxergamos. O Senhor sabe o que nós não sabemos. Quando Miriam e Arão se reuniram para falar mal de Moisés, Moisés não estava presente, mas o Senhor ouviu. E eu sei que é assim na nossa vida. Eu sei que o Senhor tira pessoas da nossa vida, eu sei que o Senhor mexe nas nossas vidas. Às vezes sofremos porque não entendemos, mas o Senhor vê, sabe o que nós não vemos e o que nós não sabemos. Estamos sofrendo de ansiedade, Pai. Estamos sofrendo de depressão por causa de pessoas. Não dá para colocar essa dívida no mundo espiritual. São pessoas das quais nós confiamos, quando o Senhor disse que maldito é o homem que confia em outro homem. Nós nos entregamos
E depois colocamos a culpa no Senhor. Aceitamos situações, meu Deus, de humilhação, aceitamos situações. Depois a gente até se envergonha. Lutamos por amores, por amizades, por situações que nos colocam numa situação tão... Olha, é triste depois quando lembramos, nos dá uma vontade de voltar no tempo e falar: eu gostaria de nunca ter conhecido essa pessoa, eu gostaria de nunca ter pisado nesse lugar. Mas tudo tem que se virar uma grande experiência e não cometer mais os mesmos erros. Saber o momento certo, como nós acabamos de ouvir na palavra. É muito comum se ouvir hoje nas religiões as pessoas dizerem: não tema, Deus é contigo, vai para cima. E o que a gente mais vê, desde o nascimento de Cristo, é Jesus, é Deus dizendo: desvie o caminho, se esconda, fique aí até que eu diga, descanse, desacelere, confie. E a religião e o mundo nos coloca no contrapasso disso. É exatamente o que Paulo disse: eu estou indo embora, é a última vez que vocês vão me ver. E depois que eu passar, virão tantos lobos que colocarão tanta loucura na cabeça de vocês. Já não se serve a Deus. Uma mocinha fez uma música que eu nem cheguei a ouvir ainda, mas eu vi que ela incomodou muito super pastores, porque ela deve ter falado alguma coisa do primeiro amor, de não se pregar por dinheiro, imagino isso. As pessoas vão para a igreja, meu Deus, não vão para te adorar, vão para receber uma motivação. As pessoas saem de uma religião, elas saem de um culto, de uma missa, saem de uma sessão, e elas dizem assim: eu não gostei do culto hoje. Como se o culto fosse para ela. É o show, é a música, é a dança. Tudo é para Deus. Quando nós entramos em reunião como nesse momento, é para Deus. Eu não tenho que gostar. Eu tenho que entregar. É um momento de comunhão, eu e Deus. Por isso que o espetáculo te atrapalha. E aí você vai ouvir: vai, conquista, compra. Compra que Deus paga. E aí depois, meu irmão, você vai ficar aí cheio de dívida, cheio de angústia, cheio de... Busque a paz. Em nome de Jesus, eu quero te dizer que a maior paz que existe na vida de uma pessoa é não dever nada para ninguém. Muito melhor do que não ter o celular mais caro, muito melhor do que não ter um super celular, é não ter dívida. É você chegar em casa, deitar. É você chegar em casa, meu irmão, colocar a sua cabeça no travesseiro. Pai, em nome de Jesus, fala com o seu povo. O bem que você adquiriu não vai te trazer paz. Vai trazer minutos, alguns momentos de prazer e muito tempo de luta. Deus quer a tua paz. O Espírito Santo é um espírito de paz, não é de guerra. Não, nós não somos judeus, não há sobre nós a unção de Davi, não há a unção de Gideão. A nossa luta foi vencida na cruz. Nós já temos um ídolo, nós já temos um herói, nós já temos o Messias, Jesus. Jesus é o Messias, é o Filho de Deus, ele já veio. Ele já morreu na cruz, ele já sofreu a sua dor, ele morreu a sua morte, ele pagou a tua dívida. Não há mais motivo para sofrer. Você não pode andar acreditando em karma.
acreditando, meu irmão, o Senhor pagou a dívida. Agora busque uma vida de paz. Busque o Senhor. Em primeiro lugar, busque a sua justiça de Deus. E sabe o que vai acontecer? Todas as outras coisas que você deseja te serão acrescentadas. Pai, nós declaramos nesta manhã Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador. Declaramos Jesus Cristo o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Jesus Cristo, aquele que era, o que é e o que há de vir. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Nos prostramos aos teus pés, Pai, e te pedimos, perdoa os nossos pecados, perdoa a nossa ansiedade, perdoa a nossa carnalidade, meu Deus. Perdoa a nossa amizade com o mundo. Perdoa os nossos pecados. Assim como nós temos nos esforçado a perdoar os pecados cometidos contra nós. Paizinho, eu te peço, tira de sobre nós o julgo, a acusação, o peso, a maldição causada pelo pecado. Nos habilita a vivermos a sua vontade, que é boa, é perfeita e é agradável. Que o Senhor seja o grande diferencial nas nossas vidas, o nosso escudo, a nossa fortaleza, o socorro bem presente na hora da nossa angústia. Que caiam 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, mas que nós não sejamos atingidos, porque aos teus anjos o Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos livrar e nos guardar. Livra-nos, Senhor, daquilo que é mal, livra-nos do que é mortal. Nos permite habitar no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente. Nos coloca debaixo das tuas asas e nós estaremos seguros. Livra-nos, Senhor, eu te peço, dos acidentes, das tragédias e das fatalidades. Livra-nos da tristeza, da angústia, do fracasso e da falência. Livra-nos das dores e das enfermidades. Tira, Pai, do nosso caminho o homem violento, sanguinário, sem valores. Afasta de nós a violência deste mundo tenebroso. Nos livra de roubos, de assaltos, de balas perdidas. Nos livra da inveja, da feitiçaria e de toda obra de macumbaria. Que praga alguma chegue até a nossa tenda. Que o Senhor mesmo repreenda toda a vontade do inferno de roubar, matar e destruir. Que o Senhor nos dê vida e nos dê vida em abundância. Pai, nesta manhã eu te peço em nome de Jesus, aonde chegar o som da minha voz, toca, cura, restaura e liberta. Levanta o cansado, o abatido e o prostrado, faz a tua obra de milagres. Meu Deus, nesta quinta-feira eu te peço, abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde ao meu filhinho Rodolfo, aonde quer que ele esteja, Pai. Que os teus anjos estejam acampados ao redor, livrando-o de todo mal. Livra da maldade, da perversidade, da violência, da ignorância e do preconceito. Em nome de Jesus, abençoa, meu Deus, o neurológico do meu filho. Coloca as palavrinhas na boca do meu filho. Em nome de Jesus, abençoa as nossas crianças autistas, Pai. O Tutu, o Rodolfo, meu filho, o Heitor, o Theo, o Derek. Abençoa os filhos, meu Deus, da Josi. Em nome de Jesus, Pai. Que o Senhor dê o desenvolvimento neurológico a cada um deles. Cuida dos nossos. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde à mãe do meu filho, ao meu pai, meu sogro. Em nome de Jesus, meu ex-sogro, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde. A Mari, a sua casa e toda a sua família. Que o Senhor abençoe, guarde, proteja, livre de todo mal e dê saúde a minha filha Bruna. Leve em paz e em segurança para o trabalho, para a faculdade. Traz em paz e em segurança para casa. Livra minha filhinha do mal, Pai. Protege, abençoa. Em nome de Jesus.
Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal e da saúde a Márcia, a sua casa e toda a sua família. Abençoa, guarda, protege, livra de todo mal sua casa, sua saúde, meu Deus, a sua família, da pastora Tati, a sua casa, a sua família. A missionária Silvia, a sua casa e a sua família. A Elvira, a sua casa e a sua família. A Nira, a sua casa e a sua família. A minha querida irmã Nath, a sua casa e a sua família. A Adriana Mira, a sua casa e a sua família. Minha irmã Yara, a sua casa e a sua família. A Andréia Quarteroli, a sua casa e a sua família. A Sônia Lima, a sua casa e a sua família. O Paulo Azevedo, a sua casa e a sua família. A Márcia Silva, a sua casa e a sua família. O Cog, a sua casa e a sua família. Osito, sua casa e a sua família. José, sua casa e a sua família. Francisco Aldemir, sua casa e a sua família. José R., sua casa e sua família. Maria, sua casa e a sua família. Luísa Barbosa, sua casa e a sua família. Ivone Teixeira, sua casa e a sua família. Joelma, sua casa e a sua família. Meu irmão Paulo Azevedo, a sua casa e a sua família. Deixa eu ver se eu não pulei alguém aqui. Eumar Silva, sua casa e toda a sua família. Em nome de Jesus. Abençoa, Pai, este mural de fotos. Cada vida que aqui está, meu Deus, é a representação do amor. Nenhuma prova de amor é maior do que a oração. Cada foto que está neste mural, meu Deus, foi enviada por alguém que ama muito. O teu poder, a tua unção, a tua proteção esteja sobre cada vida que aqui está. Talvez as fotos tenham sido enviadas com um propósito, Pai, específico. Alguns pedindo pela saúde, outros pela salvação, outros pedindo pelo cuidado, outros pedindo, meu Deus, por uma bênção financeira, profissional, mas o Senhor é o Deus da bênção completa. O Senhor conhece o nosso deitar e o nosso levantar. Ainda quando éramos uma massa informe no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia. O Senhor é o nosso Deus, Jeová Jirê. É o Deus que põe o pão na nossa mesa. O Deus que conhece cada uma das nossas necessidades financeiras. O Deus que conhece a nossa necessidade de comer e beber e vestir. Que nos prometeu que nos daria tudo isso diariamente. Talvez nas suas orações Deus não tenha te dado o que você pediu. O Senhor Jesus disse que nós não recebemos porque pedimos mal. Pedimos por próprio deleite. Mas eu tenho certeza absoluta, meu irmão, que assim como tem sido na minha vida, Deus não tem deixado de te dar o que você precisa. Você é um abençoado de Deus. Talvez você não tenha percebido ainda o quanto você é abençoado de Deus. Muito cuidado com os lugares que você frequenta, com a forma que tem alimentado a sua cabeça. Ao invés de gratidão, tem colocado em você competitividade. Ao invés de ser grato pelo que você tem, você chora por aquilo que você não tem. Você precisa trabalhar a sua gratidão para que a prosperidade de Deus seja completa na sua vida. Sabe o que Jesus disse? Que quem não consegue ser feliz com aquilo que tem, jamais vai ser feliz com nada que tiver. É uma questão de gratidão. Seja grato a Deus por tudo que Ele já te deu, pela casa que você mora, por tudo. Existem pessoas que dariam a vida para ter a vida que você tem. Pai, eu abençoo nesta manhã os nossos professores, os nossos irmãos e irmãs que trabalham na rede de saúde, na rede de segurança pública, os nossos vendedores, profissionais liberais, autônomos, corretores, nossos comerciantes. Eu abençoo os nossos irmãos e irmãs que trabalham no comércio informal,
Abençoa, meu Deus, os nossos empresários. Abençoa os nossos irmãos e irmãs que trabalham no campo. Seja qual for a área de atuação dos teus filhos, Pai, que o Senhor honre. Que o Senhor abra as janelas dos céus, dê uma quinta-feira, meu Deus, de bons negócios, de prosperidade, que o Senhor faça os seus filhos brilharem, em nome de Jesus Cristo. Clamamos ao Deus chamado Jeová Rafa, o Deus da cura, médico dos médicos. Que o Senhor visite, Pai, os nossos corpos, nós te pedimos. Vê se há em nós uma raiz de enfermidade, uma doença silenciosa, o mau funcionamento de um órgão, uma ação nociva de um vírus, de um fungo, de uma bactéria, uma raiz cancerígena, um tumor. Pai, em nome de Jesus Cristo, tira de nós a inflamação, tira a dor. Em nome de Jesus. Peço que o Senhor visite os hospitais, que o Senhor afofe o leito, que o Senhor dê sabedoria aos médicos, guie a mão do cirurgião, que o Senhor abençoe os remédios que tomamos diariamente, que a Tua bênção esteja sobre o remédio, meu Deus, dando o efeito necessário que o nosso corpo precisa, para que tenhamos uma vida funcional, para que tenhamos uma vida normal, Pai. Em nome de Jesus Cristo, abençoa os nossos irmãos que estão passando por tratamentos, que os tratamentos sejam eficazes, levem os seus filhos à cura e eles sejam devolvidos à convivência da família. Em nome de Jesus eu te peço. Pai de amor, em nome de Jesus, nós clamamos ao Deus Jeová Nissi, o Deus que é a nossa bandeira, bandeira que cravamos no centro da nossa casa e declaramos para todo o mundo espiritual e para toda a terra ouvir que a nossa casa pertence a Jesus Cristo, que a nossa casa tem um dono, que a nossa casa não é uma casa aberta, abandonada, sem porta. A nossa casa tem um Senhor, tem um Salvador. A nossa casa é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, que é Jesus Cristo. A presença do Espírito Santo de Deus na sua casa, na sua vida, te dá autoridade para tirar de dentro da sua casa agora tudo aquilo que não pertence a Deus. Você abre a sua boca agora e declare: saia da minha casa o espírito do vício, da confusão, que cesse a gritaria, a falta de entendimento, a competitividade. Que volte o coração do marido à esposa, da esposa ao marido, o bom relacionamento dos pais para com os filhos. Que saia o espírito do vício, espírito da violência. Repreende agora em nome de Jesus, você tem essa autoridade, a autoridade do Espírito Santo. Abençoa a tua casa, abençoa o teu lar. Diga: minha casa pertence ao Senhor. Não vai faltar nem o grande nem o pequeno dentro da sua casa. Praga alguma chegará até a sua casa. Nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma obra de macumbaria, nenhuma inveja. Nada tocará aquilo que pertence ao Senhor. Você e a sua casa pertencem ao Senhor. Louvado seja. Bendito seja o Senhor. A palavra de Deus, ela diz que se não houver profecias, o seu povo se corrompe. Então, em submissão à palavra de Deus, eu estendo as minhas mãos sacerdotais sobre as suas vidas, declaro e profetizo uma quinta-feira de paz. Sobre toda e qualquer circunstância, Deus manterá o seu coração em paz. A paz que Deus nos dá é a paz que excede o entendimento humano. Você não vai perder hoje o seu controle, você não vai erguer a sua voz, você não vai brigar. Você vai hoje receber o dom do Espírito, o fruto do Espírito Santo. Você vai se controlar, você vai engolir, você vai orar. Ao invés de fazer justiça com as suas próprias mãos, ao invés de falar o que você está entalado, ao invés de tomar a atitude que a tua carne quer que você tome, você vai com força, com fé, colocar nas mãos de Deus e dizer: o Senhor é a minha vingança, o Senhor é a minha justiça. É o Senhor quem vai fazer a obra na minha vida, não sou eu.
Não sou eu vou descansar no Senhor. Eu não vou refletir às pessoas a maldade que elas têm, porque a cada um dá o que tem. Você não pode ser um espelho. Não reflita a imagem do mal. Você é a imagem e semelhança de Deus, seja isso o tempo inteiro. Seja bênção na vida das pessoas, aonde você estiver. Aonde você estiver, por onde você passar, que você tenha um testemunho. Que você pregue o Evangelho de Cristo sem ter que abrir a boca. Que Deus faça de você neste dia mais do que vencedor. Que a justiça de Deus esteja sobre a sua vida. Que os anjos do Senhor estejam acampados ao seu redor. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu declaro e profetizo ainda que a arma forjada do inimigo contra a sua vida não prosperará. Eu declaro e profetizo, Pai, que em guerra espiritual, junto com Andréa Quarteroli, esse espírito de vício na vida do marido dela cai por terra. No poder da igreja, Pai. Não há poder algum em mim que eu possa fazer alguma coisa, mas quando nós nos reunimos, o Senhor disse que as portas do inferno não prevaleceriam. Individualmente nós não podemos nada, mas quando nos unimos em oração, o céu se move ao nosso favor. E nós declaramos a vitória da tua filha. Nós declaramos a vitória de cada um dos teus filhos contra as enfermidades, profeticamente, meu Deus, contra as dívidas, contra o desemprego, contra a miséria, contra a injustiça. Em nome de Jesus, recebe essa palavra na sua vida. Eu declaro e profetizo que no final deste dia você terá muitos motivos para glorificar o nome do seu Deus. No final deste dia você vai dar glórias. Você vai dizer, Senhor, muito obrigado pelo dia maravilhoso que o Senhor me deu. Recebe esta palavra na sua vida. Diga eu creio. Diga eu recebo. Confia no Senhor e estará seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino e seja feita a sua vontade aqui na terra, como ela é feita nos céus. O pão nosso deste dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixe, Pai, cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Nós oramos no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Minha filha tá torta aqui. Amém, irmão. Glória a Deus. Deus abençoe. Se durante esse dia você se lembrar de mim em algum momento, diga para o Senhor, Pai, abençoa aquele teu servo que tem orado todos os dias pela minha vida. Abençoa ele e a sua família, em nome de Jesus. Amém? Sua vitória, meu irmão, minha irmã, é a minha vitória. Sua conquista é minha conquista. Sua felicidade é minha felicidade. E a sua prosperidade é a minha prosperidade. Fica com Deus. Hoje nós não temos nenhum evento à noite. Mas amanhã, às 6 horas da manhã, eu estou de volta aqui. Aliás, 5 e pouquinho. Eu já estou aqui louvando e abençoando o nosso mural. Amém? Se você quiser mandar sua foto, mande. Se você quiser participar, igual a Márcia fez ontem, que alegria, que ela entrou no nosso grupo do WhatsApp. Mais uma para a família. Todo mundo ficou muito feliz com a presença dela. Assim como nós vamos ficar com a sua, se você for participar lá também, fazer parte da família. Tá bom?
Então é isso, queridos. Fiquem com Deus. Eu amo vocês em Jesus. Beijo. Fui.